Santa Casa e você. Apoio Pasteur, Medicina Diagnóstica. Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Olá, telespectador! Olá, telespectador! Está no ar Santa Casa e você, informação saudável na sua telinha. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é a preparação para os exames de imagem. Muita gente mandou sugestões e perguntas com dúvidas aqui para o nosso programa, para a nossa produção, e hoje nós vamos tentar responder essas dúvidas, trazendo aqui o médico radiologista José Carlos Clemente. Boa noite, Clemente. Tudo bem? Boa noite, Guto. Estamos aí, vamos dar essa orientação para os nossos telespectadores, né? Que eu acho que é realmente muito importante, uma vez que é uma dúvida para todo mundo, praticamente, né? Não sei quem já fez aquele tipo de exame, fora isso tem muitas dúvidas, né? E é importante, porque às vezes por um preparo inadequado você compromete todo um tipo de exame. Né? E é por isso, essa é a minha primeira pergunta. Existem vários tipos de preparo para os exames de imagem. Você poderia dividir em grupos ou é um procedimento geral para todo mundo? Até porque a gente vê, logo depois que o paciente faz a consulta com o médico orienta esse paciente a fazer os preparos e depois ele conversa também com o assistente que vai dar um papel com tudo, com um checklist de tudo que ele deve fazer, alimentação, se pode comer, se não pode comer, se pode ingerir líquidos. Eu queria que você explicasse isso um pouco mais em detalhes para o nosso telespectador, por favor. Isso depende muito da área que você está operando, né? Por exemplo, se for na ultrassonografia, se você vai fazer um abdômen, por exemplo, o abdômen superior, o abdômen inferior, mas especialmente o abdômen superior ou o abdômen inteiro, a gente chama de abdômen total, tem que ter um jejum de no mínimo 8 horas, mas o ideal é um jejum, por exemplo, de 12 horas. Então, se você tem um jejum de menos de 8 horas, 6 horas, tal, se mentiu para o médico que fez o jejum e não fez, corre um risco muito sério de não fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma doença da vesícula biliar. Porque quando você come, a vesícula contrai. Exatamente para eliminar a bile, que é quem vai fazer a digestão das gorduras. E tudo que a gente digere tem sempre um pouquinho de gordura, né? Claro que uma picanha tem muito mais gordura, mas se você vai comer um salgadinho, por exemplo, ou até o arroz e feijão, também tem um pouco de gordura ali que tem que ser digerida. Então a vesícula contrai para liberar a bile para fazer essa digestão. Se você não fez o jejum, quando o médico for fazer o exame, essa vesícula pode estar pequena e você achar que ela está pequena porque ela está doente. E na verdade ela não está doente, é que você comeu e não fez um jejum de forma adequada. Então você vai ter um diagnóstico falso positivo, que a gente chama. Né? Vai ser caracterizado uma doença que na realidade você não tem por uma negativa de que fez um preparo inadequado. Ou seja, não tinha um número de jejum correspondente ao que foi orientado. E uma situação relativamente simples, Muito né? simples. Você tem um prazo de 8 horas, você
comeu e avançou nesse prazo de 8 horas, não quis falar nada porque acha que não tem problema. E aí você acabou de falar que causa problema. Você pode ter um falso positivo. Isso acarreta um procedimento completamente diferente por parte do médico, que vai ter que ter aquele resultado do exame até para se basear no diagnóstico. Errado. Errado. Como também a pessoa que fez muito jejum. A gente está falando de um lado, o cara fez jejum de 24 horas, de 36 horas. Também é ruim, porque cria sedimento dentro da vesícula. Como não tomou líquido nenhum, ou tomou pouco líquido, não se alimentou direito, especialmente líquido também, a bile está mais espessa. E você pode ir lá dar um diagnóstico. Existe um diagnóstico chamado bile espessa. Barro biliar, lama biliar, lodo biliar. Que simula microcálculos. Então, o jejum também muito longo também é ruim. Então, por isso que o jejum ideal é 8 a 12 horas. Né? E o médico não fala isso porque ele acha que tem que ser entre 8 e 12, é porque é o procedimento adequado para se ter um resultado fiel daquela situação. Exatamente. Então, quer dizer, isso é importante. Existe uma coisa que as mulheres, sobretudo, sabem disso, né? Porque a mulher, mais do que o homem, faz exame pélvico baixo, né? A parte pélvica, que é a parte baixa. Então, para ver útero, ovário, o homem também faz para a próstata. Mas é muito menos frequente do que na mulher. Então, a gente tem que encher a bexiga. Então, o encher a bexiga adequado também é muito importante. Porque se você não enche de forma adequada, você não vê bem o útero e também não vê bem os ovários. Isso fazendo por cima. A bexiga influencia na imagem na imagem. Da mesma forma que a próstata do homem. Fazer uma próstata com bexiga vazia, você pode ter um falso positivo de alguma coisa. Ou você pode ter dar uma dimensão maior ou menor da próstata do que realmente é. Então, é importante ter a bexiga cheia. Com o transvaginal, que é o método novo para a mulher, até acabou com isso. Foi uma maneira de acabar com isso. Então, não precisa de bexiga cheia. E na questão da bexiga, existe algum líquido? É a água ou a pessoa pode beber refrigerante, isotônico, ou tem que ser exclusivamente água? Influencia o tipo de líquido? Não, pode ser qualquer tipo de líquido. Qualquer tipo de líquido serve, mas a gente orienta a não tomar líquido gasoso, né? Uma água com gás ou refrigerantes em geral. Porque esse gás, ele de certa forma vai aumentar o número de alças intestinais distendidas e isso pode dificultar você ver, por exemplo, um ovário. Perfeito. Por causa do gás que Por causa do gás. O abdômen vai ficar inflado e, consequentemente, uma alça dessa pode estar na frente do ovário e dificultar a localização do próprio ovário ou, às vezes, a localização de uma patologia daquele ovário. Então, não é aconselhável nada que tenha gás. Mas um suco de laranja, por exemplo, ou suco de qualquer coisa natural, pode tomar sem problema nenhum. Né? Então, isso foi uma pergunta muito interessante realmente que você fez. Então, qualquer líquido, mas preferencialmente líquido que não tenha gás. Né? E mesmo a cervejinha pode? Assim, pode dar certo, mas ela pode interferir. Então, o melhor é que não tenha... A velha e boa água ou o suco natural? É o suco natural. Suco de caixinha, alguma coisa industrializada? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Desde que não tenha gás, acaba sendo bom e positivo da mesma forma que a água natural. Porque tem gente que não consegue tomar água natural, né? Fala, não consigo e tal. Só refrigerante, só isotônio, só suco. Uma outra questão, Clemente, a gente estava falando de abdômen baixo. No hemograma, no simples exame de sangue, existe também a necessidade de um jejum. Esse jejum, ele também acompanha de 8 a 12 horas? Normalmente o que se pede é 12 horas, né? Se tolera 8, mas normalmente se fala não, de 12 horas. Na questão do hemograma, também beber líquido não pode? Não, Por quê? Pode. Não, o líquido sempre pode, né? Mesmo para abdômen, o líquido não tem problema. O que não pode é sólido. Porque o líquido não vai dar interferência. Por exemplo, o líquido, a vesícula não contrai pelo líquido. Por exemplo. Então, líquido pode ser à vontade. Líquido qualquer tipo de exame? Qualquer tipo de exame pode tomar líquido à vontade, com exceção da urografia excretora. Então, a urografia excretora poderia ser o equivalente à urotomografia computadorizada.
Porque quando você toma muito líquido, você dilui o contraste. Então, na urografia excretora ou na urotomografia, que é o equivalente tomográfico da urografia excretora, de preferência é o contrário. Você não tomar líquido. Nas 12 horas que antecede o exame, preferencialmente não tomar líquido ou tomar muito pouco. Por quê? Vai ser injetado na veia do paciente um contraste, que é exatamente para ver como é que está a função renal. Né? E aquilo, ele impregna o rim e o rim fica branco. O sistema coletor do rim fica branco. E o próprio rim também fica mais branco. E é exatamente isso que me permite fazer o diagnóstico de uma patologia renal. Tanto um tumor, uma pielonefrite, que é uma inflamação, ou para detecção de um cálculo, que está no ureter, por exemplo, ou mesmo a própria função renal. Se eu tomar muito líquido, ele vai diluir o contraste e isso vai me prejudicar nessa análise. Perfeito. Então, mais alguma coisa para a gente entrar no break? Então, basicamente, é um único exame que você tem que fazer um jejum um pouco mais prolongado de líquido. Perfeito. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos na sequência. Pasteur Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos o médico e radiologista José Carlos Clemente, que está tirando as dúvidas das pessoas que têm alguma situação, algum exame para fazer de imagem. E aí a gente está dando aqui orientações de como que essa pessoa deve se preparar adequadamente para fazer um exame corretamente e não ter que voltar a fazer o exame novamente, perder tempo e o pior de tudo, né, Clemente? O tempo perdido vai contra o paciente, porque ele precisa, quanto antes do resultado, para poder, se tem algum problema, começar a atuar a medicação e o médico saber o que tem que fazer. Não, exatamente. E na dúvida, o melhor é ligar para o consultório. Hoje está muito fácil, você me manda pelo WhatsApp. Perfeito. Né? Alguns preparos a gente prefere que o paciente vá até lá, porque são preparos mais difíceis de explicar. Se você mandar pelo WhatsApp, a pessoa vai ter muitas dúvidas. Então, por exemplo, dá um exemplo. Por exemplo, um PET scan, né? Ou uma medicina nuclear. Em geral, o que é possível a gente passa pelo WhatsApp, né? Ou por e-mail, tal. Mas aqueles que são muito duvidosos e tal, ou às vezes o paciente não está entendendo bem a letra do médico, isso é muito comum, né? O cara não entende, pô, doutor, olha, eu sei que é PET qualquer coisa aqui, mas eu não estou entendendo direito. Então, ó, me manda pelo WhatsApp que eu vou ver se eu consigo, né? Então, tem pacientes que falam, não, eu não tenho nem WhatsApp às vezes, ou eu prefiro ir aí, tá bom, então vai lá. Então, é claro que pessoalmente, nesses casos, fica mais fácil, né? Você vai fazer, por exemplo, uma cintilografia de tireoide. É um preparo de 1 mês. De 1 mês? É. O que o paciente tem? O paciente não pode ingerir nada que tenha iodo, por exemplo. Então é feita uma lista de alimentos. Então tem uma lista lá de alimentos, então pode passar por... Claro, a pessoa que já fez uma vez, ela já sabe, não tem problema nenhum. Mas tem pessoa que às vezes tem dificuldade, ou ela não tem WhatsApp, ou não tem e-mail, ou tem e-mail, mas tem dificuldade e tal. Então, essas pessoas, a gente pede para ir até a clínica, dá um papelzinho, a menina explica item a item, porque se ela burlar o item, né? E o importante, nós estamos discutindo isso de forma aberta, não achar que vai enrolar o médico, exatamente, né? Ou vai enrolar a menina que está orientando, porque é o seguinte, não tem como, na verdade não é o médico que quer, é que o exame exige aquele tipo de procedimento. A tecnologia é usada no exame. É, tecnologia. Então, se a pessoa não era para ingerir iodo, mas ela pegou e comeu substâncias que são ricas em iodo, por exemplo, frutos do mar, tem iodo, o exame dela vai dar alterado. E não adianta falar que, não, eu não comi, porque não é o médico que vai conseguir minimizar esse aspecto, porque o iodo foi para o corpo, na hora que ela fizer o exame vai dar uma alteração, porque ela comeu frutos do mar, que contém bastante iodo. Então, a captação feita pelo aparelho do iodo vai ser alterada e o diagnóstico vai ser errado, evidentemente vai ser errado. Então, é importante seguir à risca aquilo lá. Então, e quando o médico passa o preparo, é porque sem aquele preparo existe a possibilidade de um falso positivo ou de um falso negativo. Na questão que a gente estava conversando, inclusive no intervalo, o cafezinho. A pessoa fez todo o procedimento, fez o jejum, mas aí, momentos antes lá encontrou, inclusive nos laboratórios existe aquele carrinho do cafezinho, um chazinho, uma água. A pessoa vai lá, até está acostumada, tomou um cafezinho. Pode ou não pode? Não pode. Por exemplo, quem vai fazer um exame de esôfago, de estômago, de duodeno, um trânsito intestinal, por exemplo, a multimagem, inclusive, tem cafezinho lá, tem uma bolachinha. Muito bom. Mas para depois, né? Mas para depois, né? Não pode tomar antes, porque o café, assim como o tabaco de uma forma em geral, né? Então, o comum no nosso meio é o cigarro, ele também aumenta a secreção gástrica. Mas o cigarro, o que tem a ver? Eu estou aqui. Você saliva. Você engole a saliva. Ele estimula, esses reflexos vão estimular uma produção maior de ácido, o estômago fica mais cheio de líquido. Então, quando você usar o contraste, ele não vai aderir à parede gástrica. E, consequentemente, você não vai fazer um diagnóstico perfeito. Vai ser um diagnóstico que vai mascarar alguma coisa. Vai mascarar uma patologia, né? Que pode ser uma gastrite, uma úlcera, pode ter um tumor. Então,
Não pode nem fumar. E o café também vai atrapalhar. O café, a cafeína estimula a produção de ácido clorídrico, ele aumenta a secreção gástrica, também vai interferir na aderência do contraste nas paredes do órgão e, consequentemente, você vai ter um falso positivo ou falso negativo, né? Vai ter interferências. Então, é muito importante, telespectador, que realmente aquela dieta, quando é passada, é porque aquilo já foi testado milhares de vezes, em milhares de situações, em diversos países, e chegou à conclusão que aquilo vai ser prejudicial, ou para a aderência do contraste, ou porque vai alterar o próprio contraste, como eu comentei no bloco anterior, e isso certamente vai prejudicar o diagnóstico definitivo. E usando esse raciocínio, uma coisa que é muito comum, inclusive, principalmente, a gente não pode até dizer que é só jovem, adulto, o chiclete. O chiclete também, conforme você falou, estimula, no caso do café, estimula o sistema digestivo. Né? Exatamente. Tá com o chiclete na boca, você percebe que a boca está molhada, né? Você vai engolir saliva, não tem saída. E outra coisa, sobretudo se for coisa doce. Esse doce vai lá para o estômago. Tudo que cai no estômago, ele entende que precisa liberar mais ácido clorídrico. Né? A quantidade vai ser maior ou menor, mas ele vai liberando, que é certamente para fazer a digestão daquilo que você está comendo. Né? Então, mesmo que você tenha líquido apenas, vai aumentar a secreção pela saliva que você deglutiu, mais pelo ácido que é processado, que é produzido, né? O ácido clorídrico é produzido pelas células gástricas. Então você vai ter uma hipersecreção gástrica que vai prejudicar realmente na análise. Da mesma forma, por exemplo, um enema opaco. O enema opaco é aquele exame que se faz pelo reto, que se coloca uma sondinha anal, se injeta um contraste. Se a pessoa não fizer uma dieta adequada, e aí se usa muito laxante para eliminar as fezes, uma ou mais fezes que existem no intestino, um pontinho ou mais, pode simular um pólipo. Partículas microscópicas, né? Que a pessoa achando que está limpo, mas não está. Não está. Então, tem que ser perfeito mesmo. Tem que começar na antivéspera do exame, à noite, com laxante. No dia seguinte, com laxante, tem que fazer daquele jeitinho, sim. Porque qualquer fezes que ficar aderida no teu intestino, ela ficou um pouco coladinha no intestino, ela pode simular um pólipo. E pólipo é para ser retirado. Né? Mesmo que seja um pólipo benigno, normalmente o médico tira para que ele não evolua para um pólipo maligno. Olha que seriedade que situação super importante. Então, é fundamental que se siga a risca aquilo para que realmente elimine todo o conteúdo de fezes. Também elimine o conteúdo líquido. A gente faz um jeito que também elimina o líquido, porque o líquido no intestino grosso prejudica a aderência do contraste e, consequentemente, uma boa visualização de toda a parede. Se tiver um polípero, você não vai ver. Talvez um divertículo você veja, mas um polípero você não vai ver. E também não pode confundir com fezes, né, porque esse cara vai ser operado de uma coisa que não existe. Vai se fazer um procedimento que, na verdade, não é necessário. Não é necessário. E um procedimento que é invasivo. Né? Você vai fazer uma cirurgia para a retirada de um pólipo, que, na verdade, é um pedacinho de fezes que está aderida àquela parede. Então, vê o quanto importante é esse preparo, como você chamou a atenção. E aí, o médico só verifica essa situação na cirurgia. Ele está achando que é uma coisa, e quando ele vai fazer o procedimento, vai ver, puxa, ficou Exatamente. Porque é o seguinte, tem fezes que está solta. Então, se aquela fezes estiver solta, na hora que você mudou ele de posição, ela muda de lugar e você fala, isso é fezes. Okay. Mas se ficar uma fezes aderida na parede... Quando adere na parede é que a dificuldade essa daí vai enroscar, porque você vai dizer que tem um pólipo lá, o médico vai lá, vai fazer uma cirurgia para tirar o pólipo, na verdade é um pedacinho de fezes, você fez um procedimento desnecessário. Se gastou tempo, se desgastou o paciente, ele teve que ser submetido a um procedimento cirúrgico e, na verdade, o cuidado no procedimento poderia ter evitado essa situação. Exatamente. Sem contar o custo, né? Exatamente. Seja para o governo, para o convênio, até para a pessoa que está pagando aquele procedimento. Né? Além de ter que submeter uma anestesia, que é procedimento de risco,
Então, enfim, é um monte de complicação por uma coisa que, na verdade, não tinha nenhum significado. E que é só seguir o que o médico, o protocolo que o médico determina. E ainda em cima, a gente está no finalzinho do programa, Clemente, a importância é aquela sala cirúrgica ser usada adequadamente, porque se está fazendo um procedimento ali que não seria necessário, e essa sala poderia estar sendo ocupada por um outro paciente que realmente tem a necessidade de passar por um procedimento cirúrgico. Exatamente. Mas, rapidamente, quem vai fazer uma tomografia, uma ressonância, por exemplo, aí a gente pede 3, 4 horas de jejum, tem que fazer. Aquilo lá é por segurança do paciente, né? Não é por conveniência do médico. Bom, de qualquer forma, eu queria te agradecer toda a equipe, a você, telespectador, pela sua audiência. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Clemente já fez aqui o final do programa. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a presença do Clemente, que é sempre explicativa e informativa. Santa Casa e você volta na próxima semana. Um abraço. Santa Casa e você. Apoio Pasteur, Medicina Diagnóstica. Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Unimes, há 5 décadas investindo em educação. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.